Olá pessoal, este é mais um Em Movimentos e nosso podcast de número 17. Sou Márcia Gobi e estou aqui para apresentar a Lilith Neyman. Atualmente ela é professora de Educação Infantil da Rede Municipal de São Paulo e desenvolve seu doutoramento na FEUSP. Em sua fala, ela nos toca pensar sobre os espaços públicos como lugares de experiências coletivas com as crianças, de produção de nós mesmos e outros sentidos para a vida pública. Com vocês, a Lilith. Imagine que você está bem no centro de São Paulo. Que paisagem vem à sua mente? Olhe para um lado, olhe para o outro. Quem são as pessoas que você vê? Que idade elas têm? Você vê alguma criança? Não? Então onde elas estão? Meu nome é Lilith Neyman e hoje vim compartilhar com vocês algumas ideias da minha pesquisa de mestrado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em que, como metodologia, propus a um grupo de crianças de uma Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, que criassem desenhos e fotografias na Praça da República, bem no centro da cidade de São Paulo. A pesquisa aconteceu em 2017, com uma das turmas da EMEI Armando de Arruda Pereira. Meu objetivo era conhecer as experiências das crianças com o espaço urbano, e para isso eu convidei um grupo de crianças de 4 anos para desenhar a cidade. Nesses desenhos criados pelas crianças, eu pude observar o papel repleto de tracinhos, riscos e linhas, marcando como se fossem caminhos, mapas, trilhas, conectando a casa com a escola, por vezes o trabalho da mãe e do pai. As falas das crianças enquanto desenhavam mostravam que a experiência de cidade contada ali naqueles desenhos era uma experiência de circulação, um fluxo de ir e vir de um lugar para o outro. Destaco aqui especialmente o desenho do Gabriel, que riscava círculos contínuos com muita força e muita velocidade em uma cartolina inteira, enquanto me dizia: estou desenhando os caminhos, e a cidade é muito. Na produção do espaço urbano, quando estamos em espaços públicos de grandes cidades, estamos em trânsito, indo de um lugar para o outro. Transeuntes como todos nós, habitantes da cidade, as crianças contavam com seus desenhos os trajetos feitos entre os espaços privados que frequentam. O centro da cidade, contexto em que fiz a pesquisa e lugar de vida das crianças participantes, é ainda mais marcado por essa imagem do intenso tráfego de pessoas que não param. É impossível pensar nesse espaço sem pensar no tempo capitalista da produtividade que dita o ritmo cotidiano. Mas será que somente circulando que nossos corpos habitam a cidade? Quais os usos possíveis do espaço urbano com as crianças para além dessa circulação constante? Essas eram algumas das perguntas que buscava responder com a pesquisa. Para isso, foi preciso sair da escola com as crianças e provocar algumas experiências com elas no espaço público. Por exemplo, fizemos algumas saídas para desenhar na praça. Bem no meio daquela intensa circulação de pessoas, típica do centro de São Paulo, as crianças se esparramavam entre folhas, canetas, giz, lápis, sentavam naquele chão acostumado a ser só lugar de passagem. Começavam a conversar sobre qual lápis era melhor usar para representar a cor da água do lago da praça. Ou nem desenhavam, observavam e comentavam sobre as pessoas que viam, mostravam para que lado ficavam suas casas. Um outro tempo se instaurava, um tempo em que o corpo no espaço também era outro, um corpo que se esticava para ver melhor acima da grade, um corpo que se acomodava quase deitado sobre a folha de papel. A pausa proposta pelo ato de desenhar permitia despertar os demais sentidos desse corpo na relação com o espaço. O arquiteto italiano Francesco Careri diz que não se pode conhecer o espaço a não ser atravessando-o com o nosso corpo. Permanecer no espaço, parar, desperta a presença do corpo inteiro para uma conversa com a paisagem. Além de desenhar, em outros dias também saía com as crianças com uma câmera fotográfica pela praça. Elas podiam caminhar por ali e fotografar o que quisessem. Observei que algumas crianças iam obstinadamente em direção a determinados lugares da praça logo quando saíamos da escola, demonstrando já saberem que locais queriam fotografar. Quando chegávamos a esses destinos, porém, passavam a utilizar a câmera como uma lupa, um instrumento de descoberta. Parecia que aquela era a oportunidade das crianças se demorarem em lugares nos quais passavam apressadamente todos os dias a caminho da escola. Diante de um tempo livre, longe do ritmo coletivo da escola, as crianças faziam movimento com as câmeras em direção ao céu ou se aproximavam dos detalhes bem próximos ao chão. Buscavam, ao criarem suas fotografias, tornar visível o que não encontrava tempo no cotidiano de ser notado. Essas experiências provocavam outro tempo, que por sua vez provocavam outras relações no
e com o espaço. Observando por meses o conjunto desses desenhos e fotografias criados pelas crianças para a escrita da pesquisa, sentia que aquelas imagens remetiam a este outro tempo da cidade, sobretudo um outro tempo do centro de São Paulo, desconhecido para mim até então. Mostravam uma Praça da República carregada de sentidos e afetos, pois construída a partir das interações estabelecidas entre espaço e crianças. Conhecer as imagens criadas por crianças nos permite conhecer outras cidades. Fazer com que essas imagens circulem entre nós é fazer circular também outras vivências urbanas, outros modos de existência. E você deve estar se perguntando, contar dessa experiência é importante bem agora? Crianças no espaço público, desenhando, fotografando, impossível, impensável em nosso contexto de pandemia. Mas eu conto tudo isso pelo compromisso de incluir as meninas e os meninos nas análises e reflexões sobre a produção da vida urbana, que historicamente as desconsideram. E também por acreditar que ao nos atentarmos para as experiências infantis, podemos nos tornar desejosas e criadoras de outra vida cotidiana. Vivemos um momento em que projetos de cidade estão sendo produzidos pela pandemia, colocando em disputas ideias de público, de direito à cidade, de participação e de vida. O filósofo e sociólogo Bruno Latour nos faz uma provocação e um convite. Em suas palavras, devemos usar esse tempo de confinamento imposto para descrevermos, primeiro cada um por si, depois em grupo, aquilo a que somos apegados, aquilo de que estamos dispostos a nos libertar, as cadeias que estamos prontos a reconstituir e aquelas que, através do nosso comportamento, estamos decididos a interromper. Antes da pandemia chegar, já vínhamos constatando coletivamente que a produção de nossas cidades exclui, segrega, homogeneiza e por vezes anula as experiências infantis no espaço público. Já era consenso também que o cotidiano dentro das EMEIs, por tantas vezes, é apenas continuidade dessa mesma lógica produtiva e segmentada. Buscando tensionar esse processo, algumas EMEIs de nossa cidade vinham construindo práticas e usos do espaço público com as crianças bastante significativas. No centro de São Paulo, por exemplo, há um grupo dessas escolas comprometidas com a inclusão das meninas e meninos pequenos na paisagem urbana, promovendo cortejos festivos, desenhos e brincadeiras nas ruas e fortalecimento de laços entre moradores e crianças. Tal qual o relato da minha experiência de pesquisa desenhando e fotografando com as crianças, são propostas que apontam para outros cotidianos possíveis, na cidade e nas EMEIs, que podem nos servir de horizonte, acalanto e sonho durante a enorme tarefa que temos diante de nós. Pensar o lugar dado às crianças pode nos ensinar sobre esse ato de desejar outra cidade. Como diz David Harvey, a questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da questão do tipo de pessoas que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e a nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos mais preciosos de todos os direitos humanos. Se nosso mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito.